Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Coríntios 15, 12. Semana passada nós vimos do capítulo 15, versículo 1 até o versículo 11. E que foi o tópico que é chamado, pelos estudiosos da carta de Paulo aos Coríntios, o tópico mais importante dessa carta, que é sobre a ressurreição de Jesus. A gente viu que Paulo vai trazer à memória dos coríntios que o Jesus que ele apresentou àquela igreja não era fruto de uma ideia que fora passada para ele, ou fruto de uma elucubração humana, mas fruto de testemunhas oculares acerca da ressurreição de Jesus. E a gente, se você se lembra, viu que Paulo vai citar as testemunhas, inclusive, além dos apóstolos, além dele, 500 pessoas que tiveram contato com Jesus pós-ressurreição. E Paulo vai dizer, se vocês quiserem constatar, alguns ainda estão vivos, E agora então vai ser a segunda parte do argumento, que é justamente a problemática na igreja dos Coríntios acerca da ressurreição. Vamos ler então a partir do versículo 12, que diz assim: se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre os homens. Até o versículo 19. Nós vimos, como relembrei aqui semana passada, que Paulo vai se esforçar para trazer à memória desses crentes do primeiro século, dessa igreja situada em Corintos, que a pregação original do Evangelho, o ensinamento original do Evangelho, era justamente baseado, construído sobre o testemunho da ressurreição de Jesus. E o caso está sendo construído, e todos esses exemplos dados por Paulo, acerca dos apóstolos que viram Jesus, das 500 pessoas que tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição, dele mesmo que havia tido contato com Jesus após a sua ressurreição, justamente porque alguns da igreja de Corinto não criam na ressurreição dos mortos, como Paulo vai muito bem trazer para a discussão. Por que é o último tópico do livro, da carta? Porque era o problema mais grave, e Paulo vai tratar de toda a problemática acerca dos dons, acerca da preferência de liderança, acerca da imoralidade sexual, mas tudo isso são problemas reais, mas, como falei semana passada, são secundários no que tange à salvação. Eram problemas que precisavam ser corrigidos, consertados, mas não eram problemas suficientes para ameaçar a salvação do homem. Agora é um problema seríssimo, que é justamente o que Paulo vai trazer aqui. Se Jesus não ressuscitou, a fé é inútil, é vã, pouco importa. Então, há um questionamento se toda a igreja tinha esse problema ou se alguns estavam ensinando este tipo de doutrina que nega a ressurreição dos mortos, e provavelmente a segunda.
Porque Paulo vai dizer, alguns dentre vós não creem na ressurreição dos mortos. E você pode parar para pensar, mas como assim? Como é que não criam na ressurreição dos mortos? O que aconteceu com esse pessoal para negar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que os crentes, os que creem em Cristo, ressuscitarão dos mortos? Então, é bem provável, quase que bem possível, que a negação deles não era de que Jesus havia ressuscitado. É possível e provável que eles aceitassem essa premissa. O que eles negavam era que aqueles que creem em Jesus ressuscitarão. Aí você vai ter uma espécie de dicotomia no que tange a questão da ressurreição, que seria mais ou menos assim, não, Jesus tudo bem, ele era divino, então ele ressuscitou dos mortos por causa da sua divindade e a sua existência enquanto um Deus. Mas nós, mortais, nós homens, não ressuscitaremos, isso não faz nem sentido. E o argumento ele é contrário, embora não esteja no texto, à ressurreição, muito por conta da cultura grega e de como se pensava no ser humano. O grego achava que o ser humano era, assim como nós entendemos, corpo e espírito, ou corpo e alma, ou matéria e imatéria, né? Ou imaterial. Isso é um platonismo clássico, né? Mas o grego achava que o corpo, ele era ruim, ele era uma limitação para a alma. Então, em alguns casos, como no caso de morte de pessoas normais, se pensava que o corpo seria consumido e a alma seria libertada e viveria eternamente, do ponto de vista secular, da filosofia secular grega, né? Uma existência errônea. Não se morria a alma, mas se vivia uma existência que era confusa. Se você for ler textos da Grécia Antiga, né? Os textos de Homero, por exemplo, se fala do Hades, que era o lugar dos mortos, e as pessoas não tinham uma forma definida, elas não conheciam muitas vezes os seus parentes. Tem todo um contexto grego pagão que caminha para essa direção. Mas o que vai acontecer com os cristãos dessa igreja é que eles vão fazer uma fusão do cristianismo enquanto algo que não pensa na alma como um borrão, como uma existência confusa, mas que pensa na alma como uma essência do ser humano, né? Diferente do que nós entendemos hoje, os judeus e judeus cristãos do primeiro século não dividiam o homem em corpo e alma, ou corpo e espírito, ou essa discussão cafona de que se há tricotomia ou dicotomia na questão da imatéria, né? Se nós somos corpo, alma, espírito, ou corpo e alma, ou se alma e espírito é a mesma coisa, mas uma discussão bem cafona, eu penso. Mas o judeu pensava no indivíduo integral. Você era um objeto da criação de Deus, pleno, íntegro. Não havia dicotomia, não havia divisão, não havia essa compreensão que nós temos hoje, que os gregos tinham, de que alma era uma coisa e corpo era outra. Sempre se pensava no indivíduo como algo, como uno, né? Uma única coisa. Não é à toa que no tempo de Jesus, aqui, quem sabe, para trazer mais luz sobre que tipo de coisa Paulo está combatendo, os saduceus nem em eternidade acreditavam, né? Morreu, acabou, eles pensavam. Eles não negavam a existência da alma, porque eles não pensavam no homem dividido em alma e corpo, mas pensavam em algo integral. Enquanto os fariseus criam sim que havia uma vida após a morte, mas também com um corpo ressurreto, não uma alma vivendo sem um corpo. Isso é uma teologia bem estranha para o cristianismo do primeiro século, como a gente vai ver. Então o que Paulo está combatendo? Essa fusão grega com o cristianismo, de que não, sim, existe uma alma, ela realmente não é, segundo Homero, né, aquela confusão de compreensão, uma confusão existencial, mas ela retorna para Deus, como a filosofia platônica, né, que ensinava que o mundo das ideias é o mundo perfeito. A gente estuda isso hoje ainda nas escolas, né? A filosofia de Platão era assim.
O mundo das ideias era um mundo perfeito. E lá estavam todas as coisas perfeitas. E o que está aqui na Terra são exemplos imperfeitos de uma realidade perfeita. O que os cristãos gregos vão entender que é o céu. O céu é o lugar da perfeição. O céu é o lugar da essência. Então o homem morre, a carne é consumida e a alma retorna para Deus. Poxa, pastor, mas Paulo está combatendo isso? Isso não é cristão? Não, não é cristão. Por isso que ele está combatendo. E você vai perceber que Paulo começa no versículo 12 dizendo: se o que está sendo pregado é Jesus como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos. O que ele está combatendo é justamente isso, de que não haverá um corpo na vida eterna, não haverá um corpo no juízo final, não haverá mais um corpo porque ele foi consumido, e sim somente a existência da alma. E aí Paulo vai trazer para a gente um argumento lógico. O argumento de Paulo é bem lógico, embora ele seja invertido, né? O que seria uma construção normal, eu diria, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então ninguém ressuscitará dentre os mortos, correto? Se não houve uma inauguração da ressurreição dos mortos, então ninguém vai ressuscitar. Mas Paulo parte do princípio de que, se o que os coríntios estavam falando é que ninguém iria ressuscitar dentre os mortos, ele inverte, ele diz, se ninguém vai ressuscitar dentre os mortos, então Jesus também não ressuscitou dentre os mortos, porque todo o evangelho ensinado por Paulo e pelos apóstolos é construído sobre a premissa de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, por isso nós ressuscitaremos. Então ele vai dizer, como pode algum de vós negar que há ressurreição dos mortos? Versículo 13, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, porque se Jesus é o que inaugura a ressurreição, se Jesus é aquele que, através da sua morte e ressurreição, a morte é vencida, e por isso o evangelho é um evangelho de nova vida, não é? De nova criação de Deus. Se nós não ressuscitamos, então Jesus também não ressuscitou, porque não faz parte de inaugurar algo que não funciona. Não faz sentido inaugurar algo que não pode ser aplicado a todos aqueles que creem em Cristo, né? Então Paulo inverte, se não há ressurreição dos mortos para a gente, então Jesus também não ressuscitou, porque todo o ministério de Cristo é baseado em cima da sua morte e ressurreição, e a ressurreição de todo aquele que crê no seu nome, para realmente fazer parte do reino de Deus que seria estabelecido. Versículo 14 diz assim, e se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, e também a vossa fé. Então o argumento é de trás para frente. Se não há ressurreição dos mortos, se ninguém vai ressuscitar como vocês estão dizendo, se é só a alma que vai para o céu, ou vai para Deus, ou retorna para algum lugar, então Jesus também não ressuscitou, porque todo o evangelho é construído sobre isso. E se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação, e a nossa pregação aqui, não confunda com uma pregação no sentido de anunciar algo, é o conteúdo da pregação. A palavra no grego que é kerizetai, é sobre anunciar uma mensagem de alguém. Então, o que Paulo está falando é o conteúdo do nosso ensino, o conteúdo daquilo que ensinei para vocês é inútil. Se não há ressurreição dos mortos, o conteúdo é inútil. E inclusive a fé que vocês professam, mesmo sendo uma fé em um Jesus ressurreto, mas sem a consequência da ressurreição de Jesus, que são os crentes ressurretos, é inútil. Não vale absolutamente nada. Aí você percebe que na construção de Paulo, o argumento de Paulo, não existe ressurreição de Jesus sem a ressurreição dos que creem no seu nome. Se você nega a ressurreição dos crentes, você nega a ressurreição de Cristo. Se você nega a ressurreição de Cristo, você nega a ressurreição dos crentes. É uma coisa conectada de maneira orgânica na outra. E você
pode pensar, né? Mas ninguém nega isso, né? Isso funcionou muito bem. O argumento de Paulo funcionou para o primeiro século, para essa igreja que estava tendo essa problemática. Uma igreja de cultura grega, de filosofia grega, que já havia entrado na igreja e estava realmente ali influenciando a maneira daqueles crentes pensarem. Mas você vai se assustar quando eu disser para você que hoje existem teólogos, inúmeros teólogos, eu não estou falando de cético, nem de ateu, nem de nenhum tipo de indivíduo, né, ou entidade fora da realidade cristã, porque existe, né? Existem aqueles que negam até a existência do Jesus histórico. Eu estou falando dentro do evangelho, né? Do que é chamado evangelicalismo hoje. Existem teólogos que negam a ressurreição de Jesus e tentam, através de outras explicações, dizer que a ressurreição, na verdade, é uma metáfora para aqueles que criam. À medida em que você cria na pregação do evangelho, Jesus estava no seu coração, como uma metáfora realmente para algo que não se deu na realidade. E esse tipo de posicionamento, chamado de teologia liberal, hoje é bem comum nas academias. Existem estudiosos que produzem literatura que é consumida, por exemplo, nos seminários teológicos, nas faculdades de teologia, que nega veementemente, historicamente, a ressurreição de Cristo. Por que negam? Porque é um absurdo. Ninguém ressuscita dos mortos, ora bolas. Você conhece alguém que ressuscitou dentre os mortos? Nem eu. A gente pode até citar quase morte, né? Pessoas que passaram alguns minutos inconscientes, em um estado de coma profundo e tal, mas isso não é morte cerebral, né? Então ninguém volta dos mortos, isso é um absurdo acreditar nisso. Mas a mensagem do evangelho é válida, é uma mensagem de esperança. A religião é importante para que a pessoa realmente se sinta fazendo parte de alguma coisa. Existe esse discurso bem presente. E eu vou lhe dizer, como todos os teólogos sérios dizem, uma vez que se nega a ressurreição do evangelho, ou melhor, a ressurreição de Cristo nos evangelhos, acabou o cristianismo. Acabou. É uma farsa, é uma mentira, é uma fábula. É a mesma coisa, está no mesmo nível de acreditar em Buda, Dalai Lama, ou qualquer outro tipo de religião que prega ética e moral. Sem a ressurreição, o cristianismo é reduzido a mais uma fábula. A mais uma fábula. Mas não somente a ressurreição de Jesus. A ressurreição dos que creem no seu nome. Alguém aqui nega isso? Que os crentes serão ressuscitados no último dia? Levante a mão, por favor. Você que você se crê não vai levantar a mão porque não vai querer ser exposto, né? Mas se você não levantou, por mais crer, eu lhe digo, se os crentes não ressuscitarão, a nossa fé é inútil. E Jesus não ressuscitou. Mas pastor, né? Vou aqui, quem sabe, defender o lado de lá, né? Mas pastor, nós não vamos para o céu? O corpo não vai ser consumido e a alma vai para o céu? E o céu é o lugar, é o ponto final da fé? Não é assim que a gente aprendeu quando criança? Vou ir para o céu, né? A gente falava, ou ouvia dos nossos pais e ensinou para os nossos filhos, se você não se comportar, você não vai para o céu, né? E o céu, desse ponto de vista, é um lugar sem corpo. Não é isso? É um lugar sem corpo. É uma existência etérea, espiritual, não é isso que a gente aprendeu? Isso não é cristianismo. Isso é grego. Isso é filosofia. É isso que Paulo está combatendo na igreja dos Coríntios, gente. E é isso que é ensinado hoje na maioria das igrejas, que não são igrejas sérias, uma corrupção do evangelho. É a mesma coisa. Se a gente começa a pensar no cristianismo como alguma coisa que vai existir, mas no campo metafísico, sem uma existência real, física, tangível, isso é um corpo estranho dentro do cristianismo. Os crentes ressuscitarão com corpo. O corpo será realmente transformado para uma existência na realidade de Deus, mas física. Jesus não se ressuscitou assim? Jesus não ressuscitou dessa forma? Ele era um fantasma, por acaso?
Ele apareceu e sumia num clarão de luz? Ou ele era alguém que, quando questionado, pediu para Tomé pôr as mãos nos seus ferimentos? Estavam lá. O lado ferido estava lá. As mãos furadas pelos cravos estavam lá. Ah, tá bom, pastor, mas era só uma aparição para mostrar que era ele. Ele mostrou isso. Mas ele era um espírito. Mas ele não comeu com os apóstolos. Ele não fez o peixe, inclusive, ele fez o peixe, ele preparou o peixe para que eles comessem com ele. E o que estava acontecendo então? Uma farsa? Não, é sobre isso. A morte fora vencida por Jesus. A morte foi vencida de uma vez por todas. Por isso, no cristianismo mesmo, no cristianismo ensinado por Paulo, no evangelho ensinado pelos apóstolos, a ressurreição dos crentes se dará fisicamente. Ah, mas a gente vai para o céu, então não. A criação será transformada. Esse planeta será transformado. Esse universo será transformado. Porque ele está cativo pelo pecado. Nós vivemos em uma realidade caída. Nós vivemos em uma realidade consumida por causa da queda. E a ressurreição de Jesus inaugura a nova criação de Deus, novos céus e nova terra, não é isso? Ah, eu já ouvi até, inclusive, muitos anos atrás, que a terra seria destruída. Eu já ouvi dessa forma. Foi destruída por água e agora será destruída por fogo. Isso é heresia, gente. Da pior qualidade. Será transformado. Se você ler o livro de Ezequiel, por exemplo, dirá que nós correremos e não nos cansaremos, não é isso? De que voaremos como águias, né? Voar como águia, não vai pensando que você vai criar uma asa e vai sair voando como águia, não, né? São comparações realmente em uma existência em que o cervo estará com o leão. O que é isso, senão uma transformação de uma criação que está caída e que por conta disso há o pecado, por conta disso há a corrosão da criação de Deus. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo, né? Isso não é velhice, tá? Isso é pedagógico, né? A gente fala e reafirma algumas vezes que fica melhor para a gente realmente fixar. Mas quem já ouviu pode fazer o bonequinho, que já ouviu não me importa. Quando eu estava no seminário de teologia, um crente lá, um irmão da igreja, deu um leitão para os alunos, né? Quem já ouviu essa história, levanta a mão. 1, 2, tá. Se retirem, por favor. Não precisa. Ele deu um leitão. E aí, a gente preparou. Na verdade, foi a gente, né? A gente matou o leitão. Eu não matei, tá? Quem matou foi um rapaz. Tá? Eu não matei. E preparou o leitão. E aí, pô, aquele leitão bonito, assado na mesa, assim, sabe? Todo mundo doido para comer, né? Um cheiro delicioso. E quando a gente foi servir, o pastor de teologia, o professor, né? Pastor e professor falou assim: vocês já agradeceram pela morte desse inocente aí? E a gente riu, né? Ah, ele tá fazendo piada. Mas ele não estava fazendo piada. E ele falou: eu estou falando sério. Você acha que a morte de um animal para você se alimentar é uma coisa que deveria ser? A aula de teologia continuava, tá? A gente achou que era uma pausa para o almoço, não era não. E aí ele disse assim: vocês não percebem o desequilíbrio na criação? Em que o inocente morre para que a gente viva? Em que o animal é predado por outro animal? Em que os terremotos acontecem? Em que as doenças, vocês não percebem que há um desequilíbrio? E a gente começou a murchar, né? O cheiro do leitão ainda estava bom, mas a gente começou a ficar constrangido. E ele disse: agradeça pela vida desse animal inocente, mas um dia a morte será vencida e a criação será transformada. Você quer melhor aula de teologia do que essa? Na beira da mesa, prestes a se alimentar do inocente que morreu para que eu estivesse saudável? É sobre isso, gente. O que os coríntios estavam negando é a essência do Evangelho, de que Jesus venceu a morte e todo aquele que crê no seu nome, assim como ele ressuscitou, ressuscitará também para a nova criação de Deus, para um paraíso transformado, para uma queda que foi revertida,
para a sua obra magistral, que é justamente algo novo, novos céus e nova terra, em que Deus habitará conosco aqui. Amém? Amém. Diga não ao céu sem corpo. Isso é um absurdo. Por isso que Paulo combate. Por isso que nós devemos realmente ensinar o que é o correto. Ah, não, peraí, pastor, mas a vinda de Jesus só vai se dar no fim, né? Enquanto isso, as pessoas que morrem, aí começam as discussões, né? Se dorme, se não dorme, se aguarda, se vai para o céu. Esse é assunto para uma outra noite, uma nova discussão. Mas o que Paulo está combatendo aqui é que nós ressuscitaremos no último dia. E o que for contrário a isso é vã, inútil. Inútil. Continua então Paulo, versículo 15. Acompanhe a leitura, não é? Assim também, assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então Paulo repete, né, de que se os crentes não vão ressuscitar, então também Cristo não ressuscitou, porque Cristo é o que inaugura a ressurreição dos mortos. Mas ele traz um novo elemento aqui, para que os coríntios pensassem no que eles estavam ensinando e defendendo. Se não há ressurreição dos mortos, o que Paulo vai dizer? Então nós, os apóstolos, somos falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque estamos ensinando uma coisa que Deus não fez. Somos mentirosos. Não é isso que ele está dizendo? Lê com calma aí. 15. Assim também, somos considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, só que ele não ressuscitou, segundo o que vocês estão dizendo. Então a nossa pregação, o conteúdo do nosso ensino é uma mentira. Nós somos falsas testemunhas de Deus. E há uma tradução possível também desse texto, que é de que eles eram falsas testemunhas contra Deus. Por quê? Eles estavam afirmando uma coisa que Deus nunca havia feito. E aí eles se colocam do lado de lá da linha. Nós estamos afirmando uma coisa que Deus não fez. Então a gente está expondo ele. Porque se ele não fez, a gente está dizendo que ele fez, logo a gente está querendo expô-lo, não é? Então as duas possíveis traduções, elas fazem todo sentido. Ou os apóstolos são mentirosos, ou os apóstolos querem realmente expor a Deus, dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez. Falsas testemunhas de Deus. Pois é, os crentes de Corinto jamais iriam afirmar que os apóstolos, os que andaram com Jesus, os que seguiram Jesus durante todo o seu ministério, os que tiveram contato, inclusive, pós-ressurreição com Jesus, eram mentirosos. Não iriam. Porque se fossem mentirosos, afinal de contas, o que aqueles crentes estavam fazendo reunidos lá? Então, eles não chegaram nesse tipo de premissa. Mas Paulo está construindo aqui o que é a lógica da coisa. Uma vez que você nega a ressurreição dos mortos, você nega justamente o conteúdo do nosso ensinamento. Então, nós somos mentirosos. Então, a gente realmente está expondo Deus, caluniando Deus, dizendo algo que Deus não fez. Mas e para a gente? Eu te digo que negar a ressurreição do corpo é dizer que Deus é mentiroso. Negar a ressurreição do corpo é dizer que os apóstolos são mentirosos. É dizer que eles ensinaram uma coisa que o pessoal não entendeu muito bem no primeiro século. E mais, é dizer que esse pessoal que andou com Jesus não entendeu muito bem o que Jesus ensinou, não. A gente é que entende. 2000 anos depois, a gente é que sabe melhor, né? Porque a gente hoje tem tecnologia, tem Google para pesquisar, né? Tem inteligência artificial que dá resposta para todas as nossas dúvidas teológicas. Mas aqueles que estavam com Jesus e que ouviram o ensinamento da boca de Jesus e que foram realmente as testemunhas oculares da ressurreição e de que ensinaram sobre a ressurreição, eles estão errados, né? Qual é a chance deles estarem errados e nós certos? Nenhuma. Nenhuma.
Nós estamos distantes do evento e nós só cremos por causa do testemunho deles. Então eles não são falsas testemunhas. As falsas testemunhas são as que negam a ressurreição. As falsas testemunhas são aqueles que ensinam outro tipo de evangelho, como o evangelho do céu sem corpo, como o evangelho da metafísica, da realidade somente espiritual, de voar junto com as nuvens, ou algo do tipo. Isso é uma heresia, isso é algo realmente que expõe o testemunho dos apóstolos, que expõe o testemunho do próprio Cristo acerca da ressurreição. E a gente precisa entender quão grave é esse tipo de coisa. É bonitinho, né? A gente você vai estar lá com os anjinhos, lá, como se lá fosse o que é lá, né? Fosse o contrário do aqui. Porque quando a gente fala isso, a gente está falando que aqui é ruim. Aqui é ruim. Aqui não pode ser o céu. Poxa, pastor, aqui não pode ser o ponto final. Isso aqui tem mais implicações que Paulo colocaria, não está, mas deixa eu dizer um pouco de heresia para você. Isso aqui é criação de Deus, gente. Está carcomida pelo pecado? Está. Sofreu a queda? Sofreu. Mas continua sendo a criação de Deus. E a gente precisa entender que Deus criou todas essas coisas para nós. A culpa de estar como está é nossa. É nossa. Mas Deus promete restaurar a sua criação. Deus promete transformar, ser o que era antes, ser o que era antes da queda, ser o que era antes de Adão e Eva pecar. Como era antes? Era um céu sem corpo? Foi isso? Adão e Eva foram expulsos do céu? Não. Eles estavam onde, gente? Jardim do Éden é onde? Sabe o endereço? Não. Ninguém sabe, né? Mas o pessoal procura ainda, né? Tem arqueólogo procurando. É aqui, mas pensa comigo só. Não está no texto, né? Mas permitam-me elocubrar. O Jardim do Éden, o paraíso, era o melhor lugar possível que Deus criou para pôr o homem. Né? Foi o que ele fez e viu que era bom. Não foi isso? Na verdade, desculpa meu erro. E viu que era muito bom. Aqui, é sobre isso. O homem cai e Deus promete restaurar como era antes. A presença de Deus entre nós. Não morríamos, comíamos da árvore da vida. Quem é a árvore da vida no Apocalipse? Jesus. Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Jesus é aquele que nos traz de volta para a presença de Deus. Jesus é aquele, por meio da sua morte e ressurreição, que gerará a transformação de algo que ficou decaído, corrompido. É sobre isso o tempo inteiro. O Novo Testamento o tempo inteiro é sobre isso. É sobre a transformação. É sobre algo que Deus está fazendo através da morte e ressurreição de Cristo para nós. Então, o que Paulo está dizendo? Se nós negarmos isso, os apóstolos eram mentirosos. Deus era mentiroso. Eu era mentiroso. Porque o ensinamento original é justamente a transformação do cosmos. A transformação, o que diz em Romanos? Que a Terra, planeta Terra, ele falou, ficou cativa por aquele que a sujeitou. Quem que sujeitou? Pecado. Pecado sujeitou. Mas ela aguarda ansiosamente a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Por que ela... Assim, vamos lá, gente. A terra aguarda. A terra não aguarda, né? A terra, o que é uma terra? Não tem cérebro, não tem intelecto, não está aguardando nada. Mas é óbvio que Paulo não está falando desse tipo de coisa. Mas ele está falando de algo que está caído, que realmente anseia, por conta da queda, a revelação de quem são os filhos de Deus, finalmente, que vai ser mostrado para todos na vida de Cristo, para que ela deixe de ser sujeita pelo pecado que a sujeitou. Ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque ela também será liberta, assim como nós.
Então, mais uma vez, né, sendo repetitivo, construindo, quem sabe, uma teologia saudável na nossa cabeça, Deus irá transformar essa terra cativa, Deus irá transformar o nosso corpo, a nossa realidade, em uma realidade que não pode ser consumida mais pela morte nem pelo pecado. E nós coexistiremos com Deus para todos sempre juntos. Juntos. Cantaremos para Deus. Louvaremos a Deus presencialmente. Consegue imaginar isso, cara? Não é o céu lá longe, não, é aqui. Sei lá se vai ser na praia, sei lá se vai ser no campo. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser isso, mas é isso que a Bíblia promete, isso que o Novo Testamento promete. Uma realidade transformada com Deus presente entre nós, tabernaculando entre nós. E nós ali face a face com Jesus, né? Já parou para pensar assim, o que a gente vai dizer primeiro, né? Quando encontrar com Cristo? Não lá no céu, tá aqui, quando Jesus retornar, né? Ah, mas e nós não seremos levados, né? E tem toda essa discussão que a gente vai chegar um dia nela, vocês estão loucos para saber, né? Mas a questão é que é a ressurreição do corpo e a transformação do cosmos. Sim, existiremos neste planeta Terra, junto com Deus habitando aqui, e todas as coisas serão renovadas, transformadas. Amém? Você crê nisso, gente? Isso é Bíblia, isso é Bíblia, isso é Novo Testamento, isso é ensinamento apostólico, isso é teologia ensinada por Jesus. A gente viu o filme ontem, né? Ressurreição de Cristo, lá do Mel Gibson. Paixão de Cristo, Tem o 2, né? Que já vai se chamar Ressurreição, mas não se chama Paixão de Cristo. E aí tem uma parte ali que é óbvio que não está no contexto cronológico, né, dos acontecimentos, mas foi muito bem situado, né, na execução ali cinematográfica. Jesus com a cruz aqui, moído, né, virado do avesso, de tanta chicotada, de tanto sofrimento, carregando a cruz. E aí Maria aparece lá e ela olha para ele e ela fala assim: quando que você vai acabar com isso, né? E aí ele diz o que para ela? A frase é bíblica, né? Eis que faço nova todas as coisas. O que ele está falando? Se arrepiou aí, não? Eis que faço nova todas as coisas. A ressurreição de Cristo inaugura a nova criação de Deus. A nova. Você já viu o pôr do sol em Copacabana? Eu já vi algumas vezes. Já dormi a madrugada só para ver o sol nascer na praia. É lindo. Não é porque é Copacabana, tá? Mas Rio de Janeiro tem umas praias assim que eu vou te falar, hein? Não é nada perto. Não se compara ao que Deus está fazendo. Nenhum olho contemplou ou viu a beleza da nova criação em Cristo. E é isso que nos aguarda. Parece o tom do final do sermão, né? Não tem mais. Vamos ler mais então, que eu estou ficando emocionado aqui. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis em vossos pecados. Eu vou continuar a leitura, mas o 17 aqui vale uma parada. Se os coríntios negam a ressurreição dos crentes, e se ao negar a ressurreição dos crentes, Paulo está dizendo, você está negando a ressurreição de Cristo, e os pecados? O que fazer com isso? Vocês continuam condenados por causa do pecado. Se não há ressurreição dos crentes, se não há ressurreição de Cristo, a nossa dívida continua. O juízo de Deus continua sobre nós. Se não há ressurreição dos crentes, seremos condenados, porque não houve sacrifício substitutivo o suficiente para pagar a dívida. Porque se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, ele era um homem como a gente, só. E isso não é o suficiente, porque a nossa dívida é eterna.
E quando eu falo dívida, gente, não é que a gente está devendo para Deus, não. É porque nós somos transgressores. É porque nós somos pecadores imorais. É porque nós realmente afrontamos a Deus em sua santidade. E que isso fique bem claro. Não é sobre um Deus irado, né? Como sempre falo, que fica ali, né, nas tamancas, porque a gente, em um determinado momento, xingou um motoqueiro, né? Ou, sei lá, ou sentiu raiva de alguém. A gente pensa sempre essas coisinhas ridículas, né? Mas ontem, por exemplo, no filme, né, a Ana fez uma pergunta, por que tinha que sofrer tanto, né? Porque o filme é assim, extremamente violento, né? Por que tinha que sofrer tanto? E a realidade é essa aqui, o sofrimento de Cristo, não é que Deus queria que Jesus sofresse, vai lá sofrer, né? É que cada chicotada daquela representa o que é a nossa transgressão. O que significa, o que representa o nosso pecado para Deus. É que a gente perde essas coisas de vista. E olha para o pecado com uma visão extremamente infantil. Como se papai e mamãe tivessem falado para não pegar e a gente pegou. Pequei. Não é sobre isso, gente. É sobre algo que é ofensivo para Deus, que causa sofrimento em Deus, que o afronta diretamente. O pecado é sério, é tão sério que o filho dele teve que carregar aquela cruz por nós, no nosso lugar. Cada chicotada, cada cuspida, cada bofetada que Jesus sofre, cada cravo nos seus braços, nos seus punhos, nos seus pés, representa a transgressão do homem. É isso que nós fazemos. Depois da queda, esse é o nosso potencial máximo: causar estrago. Sabia disso? A gente causa estrago. É porque a gente se controla. Porque o impulso primeiro, na hora da situação, da crise, é causar estrago. E quem vai negar isso aqui? Quem que nega? Nós somos homens e mulheres caídos, maus. Mas tem gente que faz o bem. Mas põe na caneta. E na maioria das vezes, quando faz o bem, é para provar alguma coisa para alguém, ou para provar para si mesmo, ou para provar para a sociedade. Não é à toa que uma das maiores invenções no mundo antigo, me desculpe usar a palavra invenção aqui, mas você vai me entender, para deixar o pecado bem em evidência, foi a lei. A lei aponta para o pecado, acende o pecado, né? Uma das maiores novidades do nosso tempo, invenções do nosso tempo para realmente que nós não somos bons de coisa nenhuma, é o celular. Que agora as pessoas filmam, tá? Ela dá o dinheiro pro mendigo e filma, para mostrar que ela é boa. É assim que a gente faz o bem na maioria das vezes, para provar alguma coisa para as pessoas, para conseguir, quem sabe, reconhecimento, para que as pessoas olhem para a gente de uma maneira diferente. Somos bonzinhos, mas não somos, gente. O nosso potencial é para pregar Cristo na cruz todas as vezes. Todas as vezes. A gente conversando ontem, foi bem interessante, quem não foi perdeu. Por que crucificaram Jesus, afinal de contas? Porque Jesus dizia verdades sobre a realidade humana que a gente não aceita. A gente não aceita ser chamado de sepulcro caiado, de filhos de Satanás. A gente não aceita essas coisas, não. E você acha que era só se posicionar do lado de Jesus e falar, eu concordo com tudo que ele fala, então eu sou amigo de Jesus. Ia tomar na cabeça também, como os apóstolos tomaram. Jesus dizia verdades, e a verdade levou Cristo para a cruz. Sabe por quê? Porque a gente não tolera a verdade. Somos pecadores. E todo o sofrimento de Cristo é justamente por causa da nossa imoralidade. Ele carrega os nossos pecados sobre ele, porque era a única maneira de nós sermos absolvidos por Deus. Era o seu filho pagando a conta. Não tinha outra maneira. E aí Paulo vai dizer, uma vez que você nega a ressurreição dos mortos, o pecado te condena. Porque ninguém pagou no seu lugar. Uma outra história que eu sempre conto, né? Porque sabe quem está menos tempo aqui vai ser novo. Depois mais velho vai... Cara, o pastor fala sempre a mesma coisa. Lá no Rio de Janeiro, antigamente, tinha um barzinho que fez uma campanha bem interessante assim. Se você chegasse lá para tomar café
e quisesse deixar um pago, você pagava o seu e pagava mais um para quem não tinha dinheiro. A pessoa indo para o trabalho, né, de manhã cedo. E aí eles deixavam lá anotado, um cafezinho pago, né? E as pessoas iam fazendo isso e chegava um momento que tinha alguns. Aí quem não tinha grana, se bem que o carioca, né, cara, até quem tinha grana tomava o que foi pago, porque sabe que o carioca é terrível, né? Eu não me enquadro nisso não, mas normalmente é assim. Mas se você chegasse sem dinheiro lá, o que estava acontecendo? Já foi pago por você. Isso nem tange, nem de perto o que é a morte de Cristo na cruz, mas ele é por causa das nossas transgressões. Isso é sério. Isso é sério. Quem sabe o tema morreu por nós tenha caído na rotina para a gente. E até na hora de pedir perdão pelas nossas transgressões, a gente nem sabe fazer direito. E vira uma coisa bem genérica, bem distante do que deveria ser um pedido de perdão a Deus. Não perdão para a salvação, uma vez que nós já reconhecemos Jesus e já fomos salvos por Ele, mas por ofendermos a Deus. Mas por mesmo depois de Cristo ter carregado aquela cruz por nós, a gente continua fazendo as mesmas coisas e muitas vezes indiferentes ao sofrimento do nosso Senhor, indiferentes ao que foi o sacrifício de Cristo por nós, porque perdemos a medida das nossas transgressões. Paulo vai dizer, uma vez que você nega a ressurreição de Cristo, uma vez que você nega a ressurreição dos crentes, os pecados ainda estão sobre você, acusando você. Isso não pode acontecer. Ele diz assim mais no 18, logo os que morreram em Cristo, ou os que dormiram em algumas versões, estão perdidos. E o que Paulo quer dizer com isso? Muitos do tempo de Paulo morreram por Cristo. Estevão, por exemplo, não foi apedrejado até a morte por Jesus? Paulo vai confessar que através das mãos dele, muitos cristãos foram mortos e presos. Paulo tem esses em mente e tem outros que não morreram frutos da perseguição, mas que morreram na esperança do retorno de Jesus. E Paulo está dizendo para os coríntios, se não há ressurreição dos mortos, as pessoas morreram à toa. À toa. Estevão, o maior imbecil que eu já conheci, sabendo o risco de morte, vai defender uma mentira, um embuste. Mas que sujeito, né? Ou o contrário disso, morreram porque criam, porque aguardavam, porque colocavam realmente em Cristo, na sua ressurreição, na sua obra transformadora, a sua esperança. E Paulo vai dizer mais aqui no 19, e se a nossa esperança, anota isso aqui, gente, marca assim, acende aí no teu texto, se vira, né? Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Se a ressurreição de Cristo é só para isso aqui, é só até eu morrer, somos os mais infelizes dos homens. Os que morreram, os mais infelizes dos homens. Nós a mesma coisa. A gente precisa realmente entender que a nossa esperança está em que Deus irá transformar todas as coisas e nós ressuscitaremos com Cristo. Mas tem outra coisa aqui. Isso é interessante. Se Paulo estivesse escrevendo no nosso tempo, eu tenho certeza que isso estaria no texto. Porque a teoria que a gente vê a mais comum por aí, a que enche igreja por aí, as que as pessoas estão atrás por aí, é de que vai dar tudo certo aqui, não é? É para agora, ó. Deus quer o melhor para você agora, ó. Você vai ficar bem de vida, rico, né? Prosperidade. A Lidiane me contou uma história que ela foi fazer um procedimento, né? Eu não vou dizer o que ela foi fazer, mas foi cortar o cabelo. Eu posso dizer isso? Posso, né? Ela já cortou o cabelo com tanta gente que tanto faz, você vai saber quem falou. E ela estava reclamando do problema de dor nas costas, que a Lidiane teve um rompimento de disco, né? De disco.
E aí a pessoa falou para ela assim: você não pode aceitar isso não. Você tem que dizer para Deus: eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito estar doente. Eu não aceito estar duro. Você dá um comando, né? Deus, eu não aceito. E Deus, né? Tadinho. Precisa obedecer, né? As nossas necessidades e aquilo que a gente acha que é o certo. Eu falei para ele assim, falei, o que você falou? Ele falou assim, cara, eu fiquei tão chocada com aquilo que eu não consegui falar nada. Eu só fiquei assim, no meio. E eu pensei, cara, essa mulher está perdida. Ela não ouviu o evangelho, não sabe o que é o evangelho. Não tem a menor ideia do que são as nossas transgressões. Não tem a menor ideia do que é o favor na cruz por nós, a graça imerecida. Não tem a menor ideia disso. O que sobra para a gente é cair de joelho diante do Cristo da cruz. Já disse isso tantas e tantas vezes. E pedir para que Ele nos aceite. Não é a gente aceitar Jesus, uma coisa extremamente moderna. Ele que tem que aceitar, porque Ele é o Rei. Ele venceu a morte. E Ele, mediante arrependimento, coração contrito, confissão dos pecados, o que Ele faz? Ele nos aceita no seu reino. Ele é o Rei. A gente não dá comando para Jesus. A gente não foi chamado para ser rico nessa terra, próspero nessa terra, como se isso fosse o fim. E eu aqui não estou dizendo que você não possa ser rico. Tomara que você seja. Ser rico deve ser melhor do que ser pobre, né? Acredito eu. Mas não é sobre essas coisas. Se a nossa esperança, se toda a nossa crença se baseia num Deus que parece um gênio da lâmpada, que fica respondendo os pedidos do jeito que a gente quer, derramando presentes para a gente como se isso fosse o final da cadeia, a gente está perdido, não entendeu nada. Na verdade, o que Jesus falou era que no mundo tereis o quê? Aflições. Aflições por quê? Porque uma vez que você confesse a Cristo, o mundo te odeia e te persegue. Ah, então eu não quero esse Jesus não, eu não quero sofrer. Pois é. Mas por que a gente continua? Porque a nossa esperança está no porvir, gente. Você tem dúvidas de que esse mundo vai ficar muito pior do que está? Nenhuma. É disso que se trata. A escatologia cristã vai ficar pior, vai vir um anticristo, vai perseguir, vai matar a igreja mesmo. Mas as pessoas vão continuar fiéis porque creem na ressurreição dos mortos, creem na transformação desse cosmos, e a sua esperança está no Cristo ressurreto, e não na prosperidade, e não na cura de doenças, e não nos milagres, e não nos líderes, e não nos mega church, e não nas grandes personalidades cristãs, e não nos cantores cristãos. Não é nada disso. É o Cristo ressurreto que inaugura realmente a nova criação de Deus, e é ali que precisa estar toda a nossa esperança. Amém? Amém. Porque se não for assim, Paulo vai dizer, somos os mais infelizes, dignos de pena de todos os homens, porque vivemos uma grande mentira. Amém?